É muito parecido, depois de passar o link, então a gente desenvolveu essa pesquisa para contribuir com o problema grave no caso da dengue. Por que isso? Para poder você entender isso, eu vou te dar um pouco do histórico. Vou gastar uns 20 minutos, tá? Vamos lá. Vou te mostrar os resultados da pesquisa e ver o que a gente pensa das perspectivas que esse projeto pode contribuir. Então nós vamos tentar responder o que fazer, qual é a nossa opinião a respeito do que fazer. Nessa época, em 2013, finalzinho de 2013, eu tive dengue. E aí, não sei se algum de vocês teve. Eu tive sorte de não ter tido. Não ter dengue tido. até hoje. Então não queira ter. A dengue até a melhor delas, exceto a hemorragia, né, que tem o risco de morte iminente. Mas chikungunya, por exemplo, você fica aí uns 2 anos com articulação doendo, dor no corpo, aquilo não sai do seu. Então nessa época eu estava com dengue, finalzinho de 2013, e eu vi, estava deitado lá querendo trabalhar, não consegui ver esse vídeo aí, falei assim, puxa vida, eu tenho plano de saúde na universidade, obviamente, e quem não tem está nessa situação. Está lá nas filas de hospitais e tal. E eu, obviamente, o que a química tem a ver com dengue, né? Saúde pública? Nada, aparentemente nada. Então, assim, isso aí era só para exemplificar qual era a situação naquela época. Foi uma reportagem da Band. E aí eu falei, bom, o que é isso? Né? O problema é o mosquito. O mosquito transmite. E aí, nessa época, eu estava desenvolvendo uma outra pesquisa que não tem nada a ver com dengue, que era um trabalho voltado para retirar o petróleo da água. Então eu estava trabalhando justamente nisso nessa época. Eu vou fazer uma mancha de petróleo ali na água, mas daqui a pouquinho você vai entender por que isso aí, que é uma pesquisa, por isso a pesquisa é importante, porque ela não quer dizer que estou fazendo pesquisa com petróleo, o que tem a ver com dengue, petróleo? Aí você vai entender o que tem a ver com dengue. O que tem a ver dengue com chorume? O que tem a ver dengue com contaminação da indústria têxtil nos rios? E aí você vai conectar, a ciência é conectar. É um material absorvente? É um material, tá vendo? Então assim, a água vai ficar limpinha. Parou? Ele absorve, eu fiz a mancha, mas aí você vê que eu coloquei um tijolinho. Eu vi que você pôs uns tijolinhos e ele absorveu. Ele absorveu, limpou. Então, essa estratégia, como o problema era o mosquito, eu fui entender o que era o mosquito. E o mosquito, ele antes de nascer, ele passa por várias etapas. O ovinho, que o mosquito coloca, depois ele passa a fase larva 1, larva 2, larva 3, e pupa. Essa etapa aqui da pupa, ela demora de 6 a 12 horas para o mosquito nascer. É um casulo extremamente resistente, difícil de combater, porque ele tem que ser muito bem feito pela natureza para garantir a sobrevivência da espécie. Até aqui na fase larvária é bem frágil, a larva é muito frágil, a coisinha ela morre. Mas depois que ela consegue se transformar na pupa, que é o mosquito lá dentro, quase pronto para nascer, em 12 horas, no máximo, nasce o mosquito. Eu já vi reportagens que tinha lagos lotados de pupa, ou seja, você não tinha como mais matar a larva e nem recolher, a opção era jogar um óleo ou uma gasolina por fogo, que aí mata. Então a ideia nossa foi o quê? Poxa, nós não queremos que o mosquito nasça, então nós temos que focar onde o problema é possível de ser atacado. Por quê? Mosquito voando por aí, eu não sei onde que ele está, mas larva eu sei onde que está na água. Eu consigo identificar a posição da larva. Então essa foi a nossa primeira estratégia de estudar. E aí nós fomos na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e vimos esse vídeo lá. Ele é um pouquinho, obviamente, os outros eu cortei vários pedaços, esse eu não cortei, cortei o final. Mas você vai entender agora por que o tijolinho vai ser importante nessa tecnologia da dengue, que era usada lá no petróleo. Então esse vídeo da Fiocruz ele é ótimo porque ele mostra claramente qual é o desenvolvimento do mosquito, com muito detalhe. E aí nós começamos a estudar como que a gente podia criar um procedimento, e na nossa cabeça, no início, tinha que ser um procedimento de baixo custo, viável economicamente, obviamente, e, portanto, pudesse ser produzido e não fosse prejudicial à saúde humana e muito menos que pudesse criar um dano nocivo ao meio ambiente. Então, olha lá que legal. Essa é a larva. Olha lá. Ela tem que ir na superfície. Ela vai na superfície da lâmina de água, respira e volta. Isso é o natural dela. O que nós concluímos? Que nessa análise aí, ela nada movimentando no formato de um 8 e ela sobe e desce para se alimentar, alimento de matéria orgânica, microvertebrados, e respira água.
ela precisa de ar, então ela tem que ir na superfície, até ela se tornar mosquito. E aí foi o nosso achado. Porque se ela tem que ir na superfície, eu tenho algo que eu posso pôr na superfície, que é o tijolinho. Se eu conseguir criar uma química no tijolinho que seja nociva à larva, eu evito o mosquito nascer. Então essa foi a ideia. Pronto. Estudamos isso, agora como que nós vamos criar isso? Tinha que ser algo que fosse maléfico à larva e fosse inofensivo à saúde humana e ao meio ambiente. Então, essa molécula aqui é conhecida na química, e vocês também, né? Já machucou muito com prego, né? Quando é criança, é a ferrugem, por isso você tem que tomar antitétano. Porque a ferrugem está lá no prego e pode contaminar. Então, ferrugem pode fazer um mal, contaminar lá, na hora que você machuca, porque infecciona. Mas você sabe escutar no interior que eles põem prego lá no feijão, porque está ferrugem para alimentar de ferro puro, porque às vezes a pessoa anêmica é um bom tratamento. Pois bem, esse material, aqui é um estudo químico, porque eu precisava de identificar essa condição na minha substância química que garantisse para mim a formação. Então esse cara aqui, ó, ele está sendo formado aqui através da luz solar. E quando ele forma essa substância aqui, alfa Fe2O3, ele forma uma quantidade de elétrons aqui e falta de elétrons. E era isso que eu precisava. Então qual que é o processo? Eu tenho tijolinho, eu faço um tratamento químico com ele de óxido de ferro. Se eu incidir luz nele, que é a equação anterior, incidir luz naquele material que eu alimentei com óxido de ferro, e ao colocar a luz, ele gera então o elétron e gera o H+. E aí ele forma na água esse OH ponto. Esse OH ponto é o sujeito que vai permitir não deixar que a larva se transforme em mosquito. Então a gente criou a tecnologia. Primeiro entendemos qual era o problema para não nascer o mosquito, como que a gente ia atacar a parte mais fraca do problema, que era a larva, e como que a gente podia então eliminar a larva, de uma forma que não gerasse dano ambiental e nem à saúde humana. Porque isso aqui veio da água. E eu posso voltar, só que não é pó, é água. Então esse OH vai voltar a ser água, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como. Então eu preciso, para poder resolver o problema, desse material, ele forma essas coisas aqui e gera esse cara para mim. Como que ele é nocivo à larva? Aqui nós fizemos teste no laboratório, então colocamos larvas lá, a zoonose as plaquinhas cheias de ovos, e a gente então pôs eles para nascer, e as larvas lá no fundo mortas. Então colocamos o nosso material com o tijolinho, e elas iam tentar chegar à superfície, eu vou explicar por que ela não chega. E ela morre por asfixia. E ela morta lá embaixo. Isso foi feito no laboratório. Aí, vou pegar essa caneta. Aqui é a superfície da membrana da larva, a pele dela. E aqui antes, e aqui na hora que ela sofreu um ataque. Então nós pegamos as larvas mortas e verificamos o que acontece. Está vendo que tem úlceras aqui? Sim. É mais ou menos a sensação que a larva sente, né? Não perguntei para ela, mas a situação é como se caísse um ácido na sua pele, queima. E a dela, na hora que ela chega lá, aquele OH ponto queima. Por quê? Porque ele tem um poder de oxidação muito grande, então ele oxida a matéria orgânica. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Em várias etapas, antes de eu ter sido sadio e ele sendo ulcerado. Porque ela precisa de ir, ela está desesperada para respirar. Ela chega e encontra na superfície essa lâmina de água contendo esse material OH ponto que oxida a membrana dela, então dá como se estivesse queimando com ácido. Aí ela volta, não consegue. E aí a gente consegue matar o bichinho. Aí nós fizemos teste de campo, nessa época a gente não tinha como fazer, então o UFMG ali na Pampulha, eu tinha alunos trabalhando no projeto, então eu selecionei aqueles galões de água mineral, de 20 litros, cortamos eles, fizemos vários tanques de água e separamos com várias condições nas casas dos alunos, ficamos monitorando isso por 10 semanas. Então durante 10 semanas, obviamente o aluno ia para casa todo dia, observava, aqui deu, aqui não deu, contava, verificava, analisava. E após 10 semanas, a tecnologia que nós tínhamos desenvolvido teve 0 de larva. Nenhuma larva. Não produziu larva. Claro que eu coloquei uma água boa lá, que não tinha o nosso material, que ia gerar larva. E gerou em torno de 200 larvas. A gente ia contando e retirando as larvas para poder não permitir formar mosquito. E o nosso não deu. Aí nós patenteamos isso, nós que eu falo é o UFMG, né? E aqui está o artigo, que você está com ele aí. Ele é de 2014 e na página... Na terceira página, se eu não me engano, tem esse texto lá, o radical OH é extremamente forte e um oxidante não seletivo. Aí o que ele faz?
ele pode ser usado para eliminar vetores que causam dengue, malária, febre amarela, febre do Nilo,